O ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, recebeu a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro em Brasília. Na reunião, Michele sugeriu a transferência de Bolsonaro para a prisão domiciliar humanitária do ex-presidente, os advogados solicitando ao ministro Alexandre de Moraes que seja deferida a prisão domiciliar. A tristeza é acompanhar a normalização da barbárie. É a gente olhar agora e dizer, não, mas agora ele foi para um lugar melhor, antes ele estava numa salinha fechada. O Bolsonaro estava sob tortura, tiraram o Bolsonaro da tortura, então agora está tudo bem? Não, não está tudo bem. Ele devia estar em casa, aliás, ele não devia nem estar preso, aliás, ele não devia nem ter sido julgado. Quem o julgou é que deveria ter sido julgado, ele deveria estar preso. Está preso, exatamente. Os ministros que o julgaram, aliás, presos e sequer anistiados, porque tortura não cabe anistia nesse país. E a única tortura que houve foi a tortura do Moraes. Em carta, Michele defende prisão domiciliar para Bolsonaro. É isso mesmo. A ex-primeira-dama Michele Bolsonaro divulgou uma carta em que pede que o marido, o ex-presidente Bolsonaro, permaneça em casa sob cuidados da família. Segundo ela, o estado de saúde dele, incluindo riscos de queda, exige acompanhamento contínuo. A publicação foi feita na tarde dessa sexta. Michele afirma carregar a dor do marido, da filha e da família e diz que, embora condições do complexo onde está custodiado tenham melhorado, a luta para levá-lo para casa continua. Na carta, Michele afirma que a família está acima de qualquer narrativa ou conveniência política. Ela pede que apoiadores evitem julgamentos pessoais e rótulos políticos e afirma agir buscando discernimento de Deus. O texto também cita versículo bíblico e faz um apelo para que pessoas confiem em Jair Bolsonaro, nela própria e em Deus. E aliados de Bolsonaro reagem ao fiz o que tinha que fazer de Moraes. É isso mesmo. O ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, gerou reação de aliados de Jair Bolsonaro nessa quinta-feira, ao afirmar que fez o que tinha que fazer. A frase foi dita durante uma colação de grau na Faculdade de Direito da USP. Mas eu me contive hoje, né? Acho que hoje eu já fiz o que eu tinha que fazer. Alexandre, essa participação do ministro Alexandre de Moraes ocorreu ontem, justamente no dia em que ele ordenou a transferência do ex-presidente. Ele foi convidado como paraninfo da turma de direito e ali no começo desse discurso ele fez esse deboche aí da situação do estado de Jair Bolsonaro. Ele fez graça com o próprio arbítrio. Ou seja, o arbítrio, segundo ele, virou piada. Só que ele está representando o Supremo. Ele é um juiz do Supremo, um ministro do Supremo. Mas ele quis fazer brincadeira entre os jovens, alguns riram até, né? Esse é o modelo que deve estar nesses novos, vão receber esses novos profissionais. O arbítrio é engraçado, o arbítrio é piada, porque o arbítrio acaba ridicularizado, porque não está de acordo com o que vem do povo. O povo quer respeito, não quer diversão sobre gente presa e nem sobre gente que exerce o poder que o povo lhe deu, embora não diretamente, né? O povo elegeu os senadores que o aprovaram, elegeu o presidente que o indicou, embora como vice da chapa de Lula. Para a gente pensar sobre isso. George Orwell faria uma bela ficção em torno disso, ou quem sabe o autor do Processo, né? Porque essas ficções estão virando realidade aqui no Brasil, infelizmente. Diga, Ana, quero ouvi-la também sobre esse tom de brincadeira aí do ministro Alexandre de Moraes.
poucas horas depois de ter determinado a transferência de Jair Bolsonaro para Papudinha. Eu sigo naquela palavra, né, Paula? É o sadismo, é ele achar que tá tudo normal. E o mais chocante é que eu acho que tem gente que aplaude por medo. Por medo. Eu acho que tem ministro no Supremo que não fala, que não age, mesmo sabendo que ele está errado por medo. E que medo é esse, né? São ministros ali no mesmo patamar, nas mesmas cadeiras, com as mesmas canetas, com a mesma Constituição em cima das mesas de seus gabinetes. Por quê? Né? Algum ministro não tem essa altivez e essa coragem como o ministro Fux de colocar um freio de arrumação? Não, basta. Eu não sei, o professor Marcília está aí, eu não sei, eu não entendo de ferramentas constitucionais dentro do Supremo para que esse desdém com a Constituição, essa risadinha. Lembram daquela foto dele com o dedo do meio no estádio de futebol, logo depois que a Magnitsky saiu? Né, que ele deu o dedo do meio, aquilo ali, na verdade, parece que é o ministro Alexandre de Moraes todos os dias para o Brasil. Todos os dias, sensação de impunidade, ninguém faz nada, o Senado não faz nada, outros ministros não fazem nada, ninguém contesta as inconstitucionalidades, as ilegalidades, e aí fica piadinha, tinha o que fazer. Agora, Paula, a justiça dos homens ela é muito falha, mas a divina, quando chegar, essa aí vai ser pesada. E agora a gente traz detalhes sobre o estado de saúde do ex-presidente Jair Bolsonaro, que apresentou uma crise de soluços antes de ser transferido da Superintendência da Polícia Federal para o 19º Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal, também conhecido como Papudinha. Durante a crise, foi solicitada a presença de um médico. Ao chegar à penitenciária, Bolsonaro realizou um exame de corpo de delito e retornou à sala. Até a madrugada desta sexta-feira, o quadro não havia registrado melhora. E a primeira noite de Jair Bolsonaro na Papudinha foi marcada por um misto de mal-estar físico, rotina protocolar e vigilância reforçada. Bolsonaro recebeu acompanhamento médico durante a noite, inclusive por uma médica tenente de plantão. Horas antes da transferência, o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, recebeu a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro em Brasília. O encontro ocorreu no gabinete do ministro e foi intermediado pelo deputado federal Altineu Cortes. Na reunião, Michele sugeriu a transferência de Bolsonaro para a prisão domiciliar, pedido que não foi atendido. Alguns dias antes, Michele também se reuniu com o ministro Gilmar Mendes para tratar do mesmo assunto. Interlocutores do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e de Michele Bolsonaro avaliam a transferência para Papudinha como uma vitória temporária. O local, com sala de estado maior, tem rotina diferente da PF e do presídio comum. Ana, começo com você. Ontem nós abrimos o programa, foi assim, breaking news, estávamos começando sem filtro quando recebemos a notícia dessa decisão do ministro Alexandre de Moraes de transferir o ex-presidente da Superintendência da Polícia Federal agora para a Papudinha. Houve, claro, uma melhora ali nas instalações, a gente estava ali inclusive mostrando as imagens, né? Uma sala maior, ele tem ali 10 metros quadrados também para banho de sol, para poder caminhar, mas claro que o objetivo segue sendo a prisão domiciliar humanitária do ex-presidente. Os advogados continuam solicitando ao ministro Alexandre de Moraes que seja deferida a prisão domiciliar. Vamos lá, Paula, no nosso pesadelo em relação ao presidente Jair Bolsonaro, porque não é um pesadelo só da família Bolsonaro ou do presidente, é um pesadelo para todos nós,
porque nós sabemos que o presidente Bolsonaro, que não houve golpe nenhum, que não houve nada daquilo que eles falam, que ele está preso por uma perseguição política, por puro sadismo, pela vontade de um juiz, e eu não vou poupar palavras, um juiz psicopata, não tem outra palavra, por puro sadismo. E isso afeta todos nós, Paula, não porque muitos, né, milhões de brasileiros são eleitores do presidente Bolsonaro, da família Bolsonaro, ou da agenda Bolsonaro, que inclui Paulo Guedes, liberalismo econômico, tudo aquilo que a administração Bolsonaro propôs e trouxe de bom para o Brasil. Mas a tristeza é acompanhar a normalização da barbárie. É gente olhar agora e dizer, não, mas agora ele foi para um lugar melhor, antes ele estava numa salinha fechada, agora ele está na Papudinha, agora ele vai ter médico. Ele tinha que estar em casa. A verdade é que ele tinha que estar, na verdade, dentro do voto do ministro Fux. É onde Bolsonaro deveria estar, num ambiente de absoluta anulação, perdoem o meu francês, dessa palhaçada que foi esse julgamento do golpe da República, que ia sair matando todo mundo, mas não tinha plano, não tinha minuta, não tinha tanque, não tinha nada. Não tem imagens do Ministério da Justiça, não tem nada. Tem perseguição política. E o foco é a tortura. O foco é acabar com a saúde do presidente Bolsonaro aos poucos. Esse é o foco. Porque regimes totalitários têm aquilo que a gente vê, que inclusive está acontecendo no Irã, aconteceu também em várias páginas da história, chega ali, atira, mata, assassina, mas tem também a matança aos poucos. A matança aos poucos também faz parte de tiranos, de sádicos, de psicopatas. E é isso que estão fazendo com o presidente Bolsonaro. Então não tem que aliviar quem quer que seja, deputado, senador, advogados, não tem que aliviar. Agora o presidente Bolsonaro está numa posição melhor. Ele tem que ir para casa. Ele está debilitado, com comorbidades seríssimas. Em período pós-cirúrgico, qualquer assassino aí fora que estivesse em um período pós-cirúrgico não estaria nas condições do presidente Bolsonaro. Precisam seguir insistindo. Ah, mas fomos não sei onde, não deu certo. Fomos na OEA, não deu certo. Vai de novo e vai de novo. É inaceitável. Porque eles fazem isso com o presidente Bolsonaro, é aquilo que Donald Trump falava durante a campanha dele em 2024. Eles não querem me pegar apenas. Eles querem me pegar porque eu sou aquilo que está entre a liberdade, a tirania e vocês. E é a mesma coisa com o presidente Bolsonaro. Seja através dele, da força que ele ainda tem, mesmo não tendo força física, o Bolsonaro segue com força política, agora através do Flávio Bolsonaro. E eles são, hoje, exatamente o que o presidente Donald Trump, então candidato, disse em 2024. Porque eles estão atrás de Bolsonaro, porque eles estão atrás de todos nós, se eles pudessem. Diga, Augusto. Bom, o povo brasileiro, ele, enquanto a Lava Jato avançou, ele acreditou que finalmente vigorava o preceito constitucional, né? Todos são iguais perante a lei. Nenhum dos presos da Lava Jato era inocente. Nenhum. Só prendeu culpados. A Lava Jato mostrou
que o povo brasileiro é contrário à corrupção, não quer a corrupção, mas mostrou também, pelo seu desfecho, que o povo brasileiro ainda não entendeu o que diz o artigo 1º da Constituição. É o povo que determina os destinos do país. Todo o poder emana do povo e seu nome é exercido por representantes eleitos ou diretamente. O povo brasileiro não pode passar o tempo todo nas ruas, mas também, e aqui eu respondo aos pessimistas do chat, o seguinte: o que eu leio de vez em quando, mas não há o que fazer, vai continuar isso sempre. Daqui a 40 anos está tudo igual e tal. Eu não converso, não tenho um diálogo fluente com gente assim porque não me agradam os derrotistas. O que fazer? Seguir a sua opinião. É a rendição? Aqui a gente não se rende. Aqui a gente não se rende. Esse tipo de remorso eu não vou levar comigo. Tá? Eu não paro de denunciar o que tem de ser denunciado, e todos nós aqui fazemos isso. Agora, o povo do Irã está nas ruas, apesar da repressão feroz e dos assassinatos praticados ali rotineiramente. O povo da Venezuela daqui a pouco estará nas ruas porque muitos foram obrigados a se exilar. Eles vão voltar porque ainda resta o organismo, o corpo que perdeu a cabeça, ele ainda existe. Você tem o chefe preso, mas alguém no lugar dele, e os venezuelanos terão de resolver isso aí. O que está sendo feito pelo povo brasileiro, apesar das reiteradas evidências de que o povo decide o destino? Quem ganhou as eleições de 2024, eleições municipais, 2024? No Brasil inteiro foi a direita. Foram os brasileiros que sabem que o presidente Bolsonaro não cometeu crime nenhum, que não houve golpe coisa nenhuma, e sabe hoje que os criminosos estão entre os integrantes do consórcio que controla o Brasil. Havia o legislativo, gente do legislativo, o executivo de ponta a ponta, e agora quem controla o Supremo também está nisso. Mas é o povo que precisa mostrar a indignação. Aí vem, não adianta porque o sistema de votação nos impede de avançar. Como? Não ganhamos as eleições estaduais em São Paulo. Na maioria dos estados, não elegemos governadores de oposição. Não temos a maioria esmagadora dos prefeitos. E temos uma eleição. Aí a direita já começou a brigar antes da campanha eleitoral e discute no momento as dimensões da cela onde não deveria estar o ex-presidente da República. Nós estamos sabendo, não, 2 metros são suficientes. Mas o que é isso? O PT passou o tempo todo em que esteve preso um ladrão gritando Lula fora da cadeia. E por que o povo brasileiro cai nessa? Não adianta, nada vai mudar. Como nada vai mudar? Nós prendemos vários do mensalão, algumas carreiras foram interrompidas. Nós teríamos hoje, possivelmente, na chefia do governo, um Zé Dirceu. Alguma coisa muito importante aconteceu. Mas a gente, quando recua, claro, e cede, tá, ao que faz ministro do Supremo, ao que faz deputado, ao que faz o presidente da República, quando a gente cede, é evidente que eles avançam. Sem povo. Ontem eu repito o que eu disse ontem. Eles antes não podiam sair à rua, porque ouviriam o que não querem. Hoje eles não podem sair à rua porque serão acusados de criminosos, e são. Nós temos argumento.
maioria. Temos a lei do nosso lado. E é por isso que eu não consigo conviver com essa conversinha de que não adianta nada. Não adianta nada é quem diz que não quer fazer nada. Pois se você tem a maioria, basta mobilizá-la. Para isso é necessário um partido de verdade, que se forme esse partido já. Eu vejo o povo se mobilizando. Todas as zonas do agro, em que o agro é muito forte, todas essas zonas já estão mobilizadas e em campanha. A gente tem de ganhar a próxima eleição no Senado, na Presidência da República, em todos os lugares. Agora, não ganha a eleição quem começa a ficar bravo porque acha que o candidato é isso, aquilo, desde já. O povo não está organizado. E como é que vai ter os instrumentos pelos quais se escolhe um candidato? Então, calma com esse andor e vamos tratar de, primeiro, convencer os pessimistas profissionais de que ou o povo muda a história ou ninguém muda por ele, porque não existe homem providencial. Marcílio, eu quero te ouvir também. Você acredita que essa decisão do ministro Moraes deixa Jair Bolsonaro mais perto ou mais distante de conseguir uma prisão domiciliar? Dá para encarar isso como um passo, uma vitória temporária para ele conseguir cumprir essa pena em prisão domiciliar em razão do estado de saúde que ele apresenta? Paula, depende do que exatamente tocou agora o Augusto. Muito bem posto. Aliás, depende de nós. Quer dizer, muita gente fala assim, quem vai parar o Moraes? Bom, nós vamos parar o Moraes. Nós vamos parar. Somos nós. É isso aí. Aí fala, não, mas nós estamos num momento em que é difícil. Mas é difícil mesmo. Porque se fosse fácil, não precisava do povo. Se fosse fácil, não precisava do Congresso. Se fosse fácil, seria feito de uma vez só, mas nada é feito de uma vez só. Nós estamos aqui reclamando dessa situação toda há 7 anos. Eles levaram 7 anos para esculpir o absurdo dentro do país. Né? Nós não vamos construir da noite para o dia ou desconstruir o absurdo. Nós precisamos também ter insistência com os nossos pontos. Então, se isso é bom ou ruim, depende, Paula, do que nós fizemos com isso. Veja, o que foi feito com o Bolsonaro não foi uma bondade. Enfiaram no Bolsonaro 2 espadas, tiraram uma e a gente fica feliz? Isso não é assim que funciona. Você passa com um trator por cima de uma pessoa, aí depois o trator você dá ré e passa de novo, e você vai dizer que recuou? O trator recuou, deu a ré, mas passou 2 vezes em cima da pessoa. O Bolsonaro estava sob tortura, tiraram o Bolsonaro da tortura num cubículo e colocaram agora num cubículo maior. Então agora está tudo bem? Não está tudo bem. Ele devia estar em casa, aliás, ele não devia nem estar preso, aliás, ele não devia nem ter sido julgado. Quem o julgou é que deveria ter sido julgado e deveria estar preso. Está preso, exatamente. Os ministros que o julgaram, aliás, presos e sequer anistiados, porque tortura não cabe anistia nesse país. E a única tortura que houve foi a tortura do Moraes. É a tortura que agora é feita, inclusive pelo Toffoli, com a Constituição. Ele tortura a Constituição. O Toffoli, aliás, tem feito sessões recorrentes e diárias de tortura com a nossa Constituição. Para a gente ter uma ideia do que está na mesa, o Moraes deu a entender esses dias que essa prisão poderia ser na Papudinha, poderia ser que é um centro de detenção provisória e não de cumprimento definitivo da pena. Não deveria nunca estar na Papudinha. Mas ele disse que isso poderia ser temporário, uma antessala da prisão domiciliar se o clã Bolsonaro se comportasse bem, não irritasse o Moraes. Tem circulado esse bastidor que, enfim, se os Bolsonaro ficarem quietos num ano eleitoral, talvez... Esqueçam que o pai está preso. Esqueçam, não se manifestem, não irritem o Moraes. Como se o Moraes fosse um bibelô, como se ele simplesmente, enfim, fosse cabível, né? Que a gente permitisse que a crítica se transformasse em algo ilícito. Só para a gente ter um parâmetro. O Collor, a gente sempre pensou no Collor. O Collor está cumprindo por ordem do Moraes pena domiciliar humanitária na orla de Maceió, no seu grande apartamento
de acho que de 700 metros quadrados, salvo engano, porque ele tem bipolaridade. Não quero desmerecer a bipolaridade, mas o Bolsonaro tomou uma facada e tem soluços decorrentes dessa facada que podem, inclusive, fazê-lo engasgar de noite e vir a óbito. Né? Ele teve um câncer, ele tem sérias decorrências. O Roberto Jefferson também, depois quando houve um agravamento, ele também teve a domiciliar concedida. O Maluf a mesma coisa. E agora, o Lula, só para a gente também fazer um parâmetro, ele recebeu, a gente fala tanto da dificuldade de recebimento de visitas pelo Bolsonaro, o Lula ele teve 560 visitas durante os 580 dias que ficou preso. Dá quase uma visita por dia. Concedeu 40 entrevistas enquanto esteve preso. Parecia um astro de rock, um popstar concedendo entrevistas. E o Bolsonaro? O Bolsonaro tem sido tratado dessa forma. Coloca ele no cubículo, aí tira do cubículo, coloca num cubículo maior e a gente fica feliz. Então depende, Paula, da insistência dos advogados, da insistência das pessoas, da persistência e perseverança em nós buscarmos aquilo que é necessário. O que é necessário para o Bolsonaro é ele estar em liberdade, no mínimo em casa. Isso aí. Bom, pessoal, esse foi mais um vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like aqui para fortalecer nosso canal. Logo eu volto trazendo mais informações da política para vocês. Um forte abraço, fiquem todos com Deus e até a próxima.